Cientistas revelaram os segredos do DNA do povo russo, refutando mitos sobre a herança mongol-tártara e descobrindo fatos sensacionais sobre a genética dos russos, tártaros e ucranianos. Quão próximos estão os russos dos povos fino-úgricos? Por que seu código genético se assemelha ao indiano? As respostas são dadas pelo primeiro estudo em larga escala do genoma russo. Os cientistas ficaram surpresos com as conclusões inesperadas sobre o passado do povo russo, reveladas no maior estudo da história sobre DNA e estrutura genética. A pesquisa foi realizada graças ao Fundo Russo de Pesquisas Fundamentais e ao Laboratório de Genética Populacional Humana da RAMN, sob a liderança da professora Helena Olegovna Belanovskaya. Pela primeira vez, foram apresentados dados completos sobre a estrutura genética do povo russo, unindo conhecimentos de linguística, etnografia e arqueologia. Os resultados foram impressionantes. O etnos russo consiste em 2 componentes genéticos principais, o que mudou as concepções sobre sua origem. A população indígena do sul e centro da Rússia é geneticamente próxima a outros povos eslavos, confirmando suas raízes e história comuns. As regiões do norte da Rússia, como as áreas de Arkhangelsk e Vologda, são geneticamente mais próximas dos povos fino-úgricos do que dos eslavos. A teoria anteriormente popular sobre a herança mongol-tártara dos russos foi completamente refutada. O estudo não encontrou sinais de influência mongol ou centro-asiática. Esta pesquisa muda a compreensão histórica da genética do povo russo e sua conexão com etnias e regiões vizinhas. A influência nos genes dos russos modernos é historicamente associada aos mongóis, mas não foi encontrado um componente asiático significativo. A maior parte do genoma tártaro é europeia. O componente fino-úgrico predomina no genoma, refutando estereótipos. Uma surpresa, o haplogrupo DINA, associado aos escandinavos, é amplamente difundido na Rússia Central e no Volga. Os cientistas ficaram impressionados. O haplogrupo DINA é encontrado no noroeste da Rússia, onde se esperava influência escandinava, e na Rússia Central em nível de 11%. A prevalência do haplogrupo no Volga é quase igual ao nível alemão. Supôs-se uma ligação com contatos antigos entre os ancestrais dos escandinavos e as tribos fino-úgricas. Os historiadores acreditam que nas regiões de Ryazan, Moscou e no Volga existia um reino bárbaro, possivelmente com portadores desse haplogrupo. A genética da região confirma as suposições dos historiadores sobre a ligação com o reino bárbaro e os portadores do haplogrupo DINA, no centro da Rússia. A hipótese associa o haplogrupo à cultura dos machados de combate, e os historiadores atribuem às antigas tribos germânicas que habitavam essas áreas. O estudo destaca a genética da região de Ryazan, considerada chave para entender as antigas migrações e interações culturais da região. Pesquisas recentes da história fino-úgrica podem indicar uma origem diferente dos povos da região, enfatizando que a história genética é muito mais complexa e interessante do que se pensava anteriormente. Foi feita uma importante conclusão sobre o genofundo da Índia. O haplogrupo RUA, característico dos eslavos, também é encontrado em muitos indianos, indicando antigas migrações de povos. Os citas, que viviam no território da atual Ásia Central, conquistaram a Índia e se tornaram os fundadores da casta superior, desempenhando um papel-chave na formação do sistema de castas indiano. O legado genético dos citas chegou aos eslavos, o que confirma as ligações históricas entre esses povos através do haplogrupo R1A. Outra parte dos citas migrou para o leste, para as encostas do Altai e Tian Shan, e seus genes ainda são encontrados entre os kirguizes e altaicos. O estudo mostrou que na composição genética dos ucranianos existem traços orientais significativos, especialmente entre os cossacos, que são geneticamente mais próximos dos russos do sul. Pela linha materna, os cossacos são semelhantes aos russos, enquanto os ucranianos ocidentais são geneticamente parecidos com os ucranianos centrais ou russos orientais. Esses dados indicam suavemente múltiplas interseções dos patrimônios genéticos de diferentes povos, refletindo a história complexa da região. Durante o estudo, foi realizado um experimento para criar o retrato do típico homem russo com base na combinação de imagens de rostos de diferentes regiões russas. O resultado do experimento demonstrou traços comuns que unem as diversas regiões russas na imagem de um povo único.
O estudo mostrou que o típico homem russo possui traços universais característicos das pessoas de todo o território da Rússia. Isso indica semelhança na aparência, apesar da diversidade cultural. O experimento permitiu aos cientistas determinar que a aparência do homem russo é bastante semelhante, apesar dos muitos grupos étnicos e culturais na vasta extensão do país. Os cientistas enfatizam que a genética é apenas um dos fatores que determinam a identidade nacional. É importante como a pessoa percebe sua cultura e tradições. As diferenças genéticas entre as pessoas são muito pequenas, especialmente se consideradas no contexto de toda a humanidade. A cor dos olhos e da pele varia apenas um pouco. Pesquisas provaram que as diferenças nos genes responsáveis pela cor dos olhos e da pele representam apenas uma pequena porcentagem, enquanto os outros 90% são geneticamente idênticos em todas as pessoas. Diante dessas informações, as diferenças entre povos e raças são insignificantes, o que soa paradoxal, mas é a realidade dos dados científicos. Em um estudo, os cientistas descobriram que as pessoas diferem muito menos entre si do que os chimpanzés em um mesmo grupo, o que destaca a proximidade de todos os seres humanos. Isso significa que a proximidade entre as pessoas de todos os povos da Terra é muito maior do que as diferenças. Podemos considerar toda a humanidade como uma grande família.